Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, em mais um nosso encontro pelo 24º seu. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, tema de hoje, nós vamos primeiro fazer uma leitura de harmonização e nossa oração de abertura desse trabalho. A nossa leitura de harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema é esforço e oração. É uma passagem de Mateus, no capítulo 14, versículo 23, e o evangelista escreve o seguinte: E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já tarde ali, ele estava só. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre fonte de ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração. Mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se em toda atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura de coração. Aquele que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Nós vamos então fazer a nossa oração de início dos nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, em profunda gratidão, Senhor, por esse dia em nossas vidas, mais esse dia em nossas vidas, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui no planeta Terra, de nos ter criado, Pai, de nos ter concedido o dom da vida, da consciência e de poder seguir tuas leis, de nos aproximarmos de ti. A Jesus, Mestre querido, que tem envolvido a todos nós em teu imenso amor, que acompanha a nossa jornada de tantas e tantas reencarnações e tantas vivências. Continua a nos acompanhar e continua a nos ajudar, Mestre. Muito obrigado. Obrigado aos mentores espirituais. Abençoe a todos que nos ouvem neste momento, todos que nos acompanham. Que o estudo dessa noite, sob teu amparo, Senhor, sob o amparo dos nossos mentores, possa produzir bons frutos. Em teu nome, Mestre. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. O tema de hoje, né? A imortalidade da alma, o sentido da vida, está dentro desse contexto de Setembro Amarelo. É, Esse tema, imortalidade da alma, nós vamos estar trabalhando ele, imortalidade da alma, sentido da vida, dentro de um contexto maior, que nós chamamos de completude. Completude que todos nós buscamos, e ela é representada de diversas formas. Eu vou apenas antecipar isso aqui um pouquinho. O que seria essa completude? Completude ocorre quando nós alcançamos aquilo que nós chamamos o estado de transcendência. E ela é variável, né? Porque cada indivíduo no mundo onde ele está vivendo, onde ele está estagiando, e dependendo do grau evolutivo dele, ele alcança esses níveis de transcendência muito elevados ou mais ou menos elevados.
Essa completude, elas são várias, é compostas por várias dimensões. Por exemplo, a capacidade de amar, a capacidade de obter conhecimentos, de conhecer muitas coisas, o exercício da fé, o exercício da oração, da conexão com o plano espiritual, isso é uma das dimensões da transcendência. O sentido de imortalidade, a percepção da imortalidade do espírito é uma dimensão dessa completude. Então, na verdade, se nós poderíamos enumerar uma série de dimensões que compõem esse elemento de completude, de transcendência, que é um objetivo de todos nós. E aqui nós vamos tentar relacionar um pouquinho essa questão desse, entre tantos elementos importantes que precisamos desenvolver, a fé, o conhecimento, o amor, mas desenvolver esse entendimento da imortalidade e trazê-lo para a nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é também alimentar uma dimensão de nossa própria completude. E quando nós estamos trabalhando essa transcendência, estamos também dando sentido, significado à nossa existência, que é um dos grandes e graves problemas que afetam a nossa humanidade. Sempre afetaram. Só que hoje nós estamos num mundo um pouco passando por uma fase de muitas mudanças. E essas mudanças, essas transformações muito abruptas, nós temos dificuldade para lidar com elas. Há também uma encarnação muito grande de espíritos. Temos espíritos superiores, temos espíritos missionários, mas a quantidade muito grande de espíritos vindo, é, muito ainda imaturos, e alguns até inferiores mesmo. E por isso vemos muita violência, é, muito desequilíbrio no campo sexual, muito desequilíbrio no campo do apego material, porque existem muitas oportunidades que não haviam antes e nós não estamos necessariamente mais evoluídos no sentido moral. Nós evoluímos moralmente, mas não tanto quanto cognitivamente, quanto intelectualmente. E chega uma hora que a gente começa a ter alguns desequilíbrios quando um avança muito mais do que o outro, né? Mas isso não é só essa questão, essa é uma das questões. Mas todos aqui estamos investidos de um dever, de uma missão, de uma tarefa. Fomos colocados aqui por Deus por uma razão. E essa razão é a transcendência, a completude, dentro do nosso nível. Quando alcançarmos outros níveis evolutivos, novas etapas de transcendência surgirão. Então, nos preocupa, por exemplo, a divulgação do último censo, que mostrou o aumento do número de pessoas que não têm a crença, em Deus. Não, não tem ligação com nenhuma religião, com nenhuma religiosidade, com nenhum movimento espiritualista. Isso é a crença no nada. Não vou dizer que seja um niilismo, não chegaria tanto, apesar que muitos deles se enquadram nesse elemento niilista, mas obviamente quase todos esses serão ateus ou agnósticos. Lembrando que ateu é aquele que nega a existência de Deus, agnóstico é aquele que não acredita e nem não desacredita, né, e nem desacredita. Ele simplesmente não. Ele entende que não há prova nem contra nem a favor da existência de Deus, portanto, não é um objeto de sua preocupação. E isso nos preocupa porque aumentou o número de pessoas que apresentam esse quadro no Brasil, né? Então, mais do que nunca, o conceito de imortalidade, que nos remete a uma dessas dimensões da completude, da transcendência, ele se torna essencial. Nós dividimos aqui o nosso estudo em alguns blocos. O primeiro bloco nós chamamos a lei divina. A lei divina, ela atua é, no nosso planeta, a lei divina atua, digamos assim, no nível da matéria, no nível do espírito. Deus, tudo está imerso no fluido divino. Não há nada que se desenvolve fora da lei divina. O indivíduo pode ser um criminoso, o indivíduo pode ser um anjo. Ele pode ser um santo, ele pode ser um psicopata. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa, qualquer elemento, seja ele material, seja ele espiritual, ele evolui dentro de um conjunto das leis de Deus.
E em cada fase dessa evolução, essa lei se manifesta de uma determinada forma. No campo da matéria, por exemplo, do mineral e dos átomos, no campo das moléculas, no campo das energias, essas leis são determinísticas. Ou seja, não há livre-arbítrio para o mineral, para uma pedra, por exemplo. Mas à medida que essa evolução vai dando continuidade, aí vamos chegando às estruturas um pouco mais elaboradas, onde já começam a vigorar não só as leis da física, mas nós temos leis da química e leis da biologia, da forma como interagem as estruturas para formar a vida. Então, nessas estruturas mais simples, os vírus, as bactérias, as plantas, os fungos, nós vamos começando a observar ali o desenvolvimento de uma estrutura mais complexa do que era aquela do mineral. Essa estrutura ainda continua submetida à mesma lei divina, só que aplicada, mais uma vez, como nós falamos, de um sentido determinístico. Não há livre-arbítrio para a planta ou livre-arbítrio para a bactéria ou para o vírus. E esse processo continua, essa evolução do chamado princípio inteligente, que não é o espírito ainda, é um princípio inteligente. Eu, às vezes, costumo até usar o termo princípio rudimentar inteligente, que eu costumo abreviar como PRI, princípio rudimentar inteligente, porque ele ainda não chegou nem no estágio animal, ele ainda está no estágio muito primitivo, e ele vai seguindo o seu caminho. E aí nós entramos no mundo animal nas suas formas mais simples. E aí começa o desenvolvimento de uma série de fatores associados ao surgimento da vida, por exemplo, a percepção, os instintos. À medida que o próprio cérebro também vai se desenvolvendo, o cérebro animal, na sua forma mais simples, vamos dizer, no réptil, por exemplo, essa forma animal, ela tem uma série de elementos que faltam. Ela não tem, melhor dizendo, elementos que já existem no mamífero, por exemplo, sistema límbico, né? O réptil, ele tem um sistema mais simples. Então, ele processa de uma maneira mais difícil as emoções, vamos dizer assim, as percepções emotivas. O mamífero já começa a ter essa percepção emocional mais forte. Nós já observamos isso nos nossos animais de estimação, por exemplo, quando nós começamos a ver então que eles já manifestam tendências que não são absolutas dentro daquela raça ou daquela espécie de animal, o que significa que ali já começa um ensaio de livre-arbítrio. Ainda que ali continue sendo um princípio inteligente, não um espírito, mas ele vai chegar à condição de um espírito. Ali nós temos o exercício de um princípio inteligente que está começando a sair fora daquele determinismo absoluto e ter alguns desempenhos e algumas características identificáveis e que os diferenciam de outros animais do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma raça. Isso nós observamos nos nossos animaizinhos, por exemplo, cachorros. A gente vai ver que um tem uma característica, outro tem outra característica, e isso começa a mostrar que já não é a mesma coisa que uma pedra ou a mesma coisa que uma planta. Ele já tem um nível de sensibilidade que já mostra um grau acima de evolução, mas ainda não é uma consciência, né? Ainda não há ali uma consciência, mas há a lei de Deus atuando para que aquele ser possa então se desenvolver. E à medida que nós vamos alcançando outros estágios, chegamos ao estágio da humanidade, que é um dos estágios, porque ainda temos outros estágios à frente. Temos o estágio, por exemplo, da angelitude, né? Mas nosso caso agora é o estágio da humanidade. E dentro desse estágio da humanidade, aí surge sim, pela consciência, a ideia do livre-arbítrio. Nós temos a cognição, ou seja, a inteligência, que nos permite avaliar aquilo que é certo e errado. Nós vamos falar um pouco melhor dessa questão do certo, o que é o certo e o errado, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas ele já começa a ter essa percepção e tomar decisões a partir da sua cognição. Ele começa a tomar decisões e começa a arcar com as responsabilidades dessas decisões. Muito bem. Mas, fundamentalmente, todo ser, desde a escala animal, isso já começa, só que de uma maneira muito mais simples. Mas no ser humano, todo ser humano, fundamentalmente, busca a felicidade e a paz. Tirando a exceção daqueles indivíduos que se encontram em estados de transtorno,
psicótico, neurótico, graves, todas as pessoas desejam a paz e a felicidade. Mas o que é essa felicidade? Bom, como nós estamos ainda no estágio evolutivo e estamos ainda no estágio bastante primário de nosso processo, mas já com consciência, já com tomada de decisões, felicidade para nós é uma espécie de somatório de prazeres e alegrias, o que é, obviamente, um equívoco do conceito felicidade, mas a gente confunde com isso. Então, nós achamos que somos felizes se nós conseguimos somar uma quantidade de momentos prazerosos bem maior do que a quantidade de momentos tristes ou dolorosos. Mas isso é um equívoco. A felicidade não é, na verdade, um somatório de momentos alegres em detrimento de momentos tristes. A felicidade é um estado de espírito, é a forma como nós lidamos e entendemos o mundo que nos cerca. E isso depende de um certo nível, de maturidade dentro desse processo. Mas, fundamentalmente, seja ainda em buscas materiais ou não, nós desejamos a felicidade, desejamos a paz, interior. Para os espíritos mais evoluídos, para os missionários, a felicidade significa aprendizado, conhecimento. A felicidade significa uma conexão com Deus, com o sagrado, com outros espíritos e com outras pessoas, é uma conexão, esse elemento de conexão. Nós estávamos falando de completude e falamos de fé, de espiritualidade, né? Falamos de conhecimento, de amor, e também comentamos do senso de imortalidade como sendo um dos elementos da completude, do senso de transcendência, mas essa capacidade de conexão com outros indivíduos, percebendo Deus manifesto em outras pessoas, como uma projeção do divino, que na verdade é o que Jesus nos ensinou. Nós não temos como perceber Deus diretamente. Tentamos fazê-lo e, eventualmente, sentimos uma energia muito forte nos envolver, mas nós absolutamente estamos muito longe desse processo ainda. Então, nós vamos meio que tateando e tentando encontrar, por intuição e por várias técnicas, a oração sendo muito efetiva nesse processo, e a harmonia com a lei divina. Mas não resta dúvida que Jesus nos ensinava a amar. Por que que Jesus nos ensinava a amar ao próximo? Porque ao amar ao próximo, eu estou amando a obra divina, na sua expressão mais desenvolvida aqui na Terra. E, portanto, eu estou me aproximando do Criador quando amo a sua própria obra. Então, também a conectividade, seja ela com desencarnados ou com encarnados, essa capacidade de estabelecer essa conexão é também um atributo, é uma dimensão da completude, é uma dimensão desse elemento transcendência. Então dá para nós entendermos que se eu trabalho um sentido mais profundo de felicidade e paz, fugindo ou não considerando que essa felicidade e paz esteja radicada só em valores materiais, em prazeres sensoriais, ou seja, que essa felicidade e paz começa a se aproximar do sentido de felicidade e paz dos espíritos superiores, ou seja, a fé, a espiritualidade, o amor ao próximo e sentir prazer, alegria em amar ao próximo, sentir alegria em ter o conhecimento, em buscar o conhecimento, em se enriquecer do conhecimento. Esses elementos trazem felicidade e paz e já trazem, num sentido de transcendência, uma verdadeira felicidade. Porque transcendência é um estado que, quando começa a ser desenvolvido, ele inevitavelmente trará a paz e a felicidade à criatura, né? Então, portanto, o senso também de imortalidade, ele é uma das dimensões que vai nos ajudar a sentir esse senso de paz e de felicidade. Ninguém está, digamos assim, impedido de buscar paz e a felicidade. Na verdade, deve ser um dever nosso. É porque nós acabamos fazendo isso, muitas vezes de uma maneira equivocada, porque a própria definição de felicidade para nós
é uma definição equivocada, como nós falamos. Às vezes nós definimos felicidade como um somatório de prazeres e alegrias, e não é isso. A felicidade é um estado de visão, de percepção da realidade e de como nós lidamos com ela, como nós trabalhamos o nosso emocional diante das inúmeras formas pelas quais nós nos relacionamos com as pessoas, com o mundo, com as coisas que nos acontecem. E a paz também não é um estado de repouso absoluto, aliás, até o que nós, de certa forma, lemos na leitura de harmonização. O indivíduo que entrasse num estado de oração e se afastasse do mundo. A paz não é isso. Você pode exercer essa paz, melhor dizendo, exercitar essa paz, no sentido de práticas de oração, de contemplação, de meditação, mas para se fortalecer e para nós assim nos reabastecermos, né, as nossas baterias, as nossas forças nas lutas que vamos travar, nos aprendizados que vamos realizar, nas coisas que vamos fazer, mas não fugir para esse lado como muitas às vezes fazem no sentido religioso mais extremo, porque isso também é uma falsa paz. A paz não é isso. A paz é estar de bem com a lei divina, né? Paz e felicidade, elas são quase sinônimos, não chegam a ser sinônimos, mas são quase elementos sinônimos. E aí, quando a gente aprende aos poucos a começar a realizar as coisas no plano do espírito, ou seja, conhecimento, fé, amor, sentido de imortalidade, conectividade, ou seja, quando começamos a alimentar esses elementos que compõem essas dimensões múltiplas, que compõem a completude ou o senso de transcendência, quando nós começamos a realizar esse processo, nós entramos numa crise. Por que essa crise? Porque nós estamos num estágio intermediário. Nós temos parte da nossa felicidade agregada à matéria, ao nosso corpo físico, e tem que ser assim, não tem como fugir disso. Por quê? Porque se eu estou ligado ao corpo físico, a minha percepção do mundo em que eu estou, meu espírito recebe o mundo em que eu estou envolvido a partir do corpo físico. Então, se meu corpo físico está em desordem, se eu estou doente, se eu tenho algum problema neurológico, qualquer coisa nesse sentido, meu sistema nervoso está abalado, a minha percepção do mundo está prejudicada, ou seja, meu espírito ele percebe o mundo onde ele está encarnado pelo corpo físico. Dessa forma que acontece esse processo. Então, o corpo físico tem que estar também adequadamente suprido. Inclusive nas suas necessidades, até mesmo de prazer. Não há erro nisso, não há equívoco nisso, mas todo exagero e todo abuso dessas faculdades levam ao desequilíbrio. Então, nós começamos a estar numa fase em que nós, em parte, somos seres materiais, em parte, somos seres espirituais. Em parte, somos ainda indivíduos que buscam essa felicidade equivocadamente como um somatório de prazeres e momentos de felicidade e, ao mesmo tempo, somos indivíduos que começamos a ver que a felicidade é a visão de que a vida faz sentido, de que a vida nos oferece oportunidades de algo que está muito além daqui da própria Terra. Uma vez que, para nós espíritas, nós vivenciamos dois estágios simultâneos, um na matéria, outro no plano espiritual, o tempo todo. E isso gera uma crise, porque quando nós buscamos essa luz e vamos em direção a ela. É como, imagina só os nossos pés saindo do chão e flutuando, e nós estamos tentando agarrar essa luz, que é esse plano mais sublimado, isso no nível da nossa própria consciência, e aí nós sentimos faltar o chão sob nossos pés, uma vez que parte da nossa alegria, da nossa, melhor dizendo, da nossa felicidade, e paz também num sentido um pouco equivocado, sente falta dessa matéria. E aí nós nos assustamos e queremos voltar novamente à matéria. Aí nós voltamos à matéria. Mas aí começamos a sentir falta dessa transcendência. Por quê? Porque ela é inerente a nós. Uma vez que, tendo alcançado o estado de consciência e de percepção da lei divina, toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós entramos num estado de conflito interior. Então, muito do nosso próprio sofrimento é um conflito em relação à lei de Deus que está dentro de nós e o nosso comportamento que está indo no outro sentido, numa outra direção. Então, essa fase de transição que nós estamos é uma fase que, por si só,
ela traz desafios. Teremos que encontrar um ponto de equilíbrio, mas sempre entendendo que a cada passo da jornada nós não podemos nos deslocar para o lado da matéria. Nosso deslocamento precisa ser gradual, devagarzinho, para o lado do espírito. Isso deve ser buscado com cuidado, mas com perseverança, dentro daquilo tudo que nos tem sido ensinado por irmãos encarnados e desencarnados, inclusive pelo Cristo, por Jesus, ao longo de inúmeras eras, né? Bom, ora necessitamos então desses elementos materiais, dinheiro, segurança, apego, sensações, sensualidade, poder. Poder, ele é tentador sob vários aspectos. Ora, vamos sentir um vazio existencial, porque indica que valores mais significativos precisam ser desenvolvidos. E quando começamos a desenvolvê-los, começamos a novamente vislumbrar essa paz, essa felicidade, que ela tem um sentido totalmente diferente daquela felicidade passageira que logo fica flutuando. A felicidade verdadeira, por ser uma interpretação do espírito, uma compreensão do espírito, ela perdura. Ela tem uma capacidade de, uma resiliência de lidar com as adversidades. Bom, a lei divina, na questão 621 do Livro dos Espíritos, é dito que a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, eu costumo, às vezes, nas palestras, nos estudos que nós fazemos, no nosso Centro Espírita Jesus na Rua José, falar sobre o livro da vida. Esse livro da vida é uma metáfora que a gente usa, onde está escrita a lei de Deus. É como se todos nós trouxéssemos dentro de nós esse livro da vida. Questão 621 do Livro dos Espíritos. E ali está escrita a lei de Deus. Só que nós não temos o conhecimento de leitura e de entendimento de todo esse livro. O que nós estamos realizando é sendo alfabetizados. E nesse processo de alfabetização nossa, dentro da lei de Deus, que já vem ocorrendo há muito tempo, nós vamos identificando palavras, conhecendo palavras novas, vamos conectando palavras e formando frases, vamos formando parágrafos, aí conseguimos ler aquela frase ou aquele parágrafo e identificamos uma ideia, ou seja, um aspecto da lei. Podemos entender, às vezes, uma página inteira, mas às vezes podemos virar a página e ali não conseguimos entender bem, entendemos só parcialmente. Então, esse aprendizado do livro da vida, ele leva tempo. Leva muitas encarnações e muitas vivências na erraticidade. E à medida que nós vamos entendendo esse livro da vida e o que ele contém, ele é a receita para a nossa vida de paz e de felicidade. É a construção de sentido e significado, é aquilo que nos ensina a buscar a transcendência dentro do nosso nível evolutivo, incluindo o conceito da imortalidade da alma. Mas, quando eu entro em conflito com aquilo que eu já conheço, que eu já li desse livro da vida, no meu comportamento, eu crio um conflito, e esse conflito me causa sofrimento. Então, muitas das nossas neuroses, e quando eu me refiro aqui a neurose, eu estou falando de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de sentimentos de vazio existenciais, de mecanismos compulsivos cognitivos, mecanismos compulsivos emocionais, ou seja, um conjunto, fobias, um conjunto de muitos fatores causadores de aflição mental. Esse termo aflição mental se refere a uma dor que trazemos dentro de nós, uma dor, uma aflição dentro de nós, que vai se manifestar nas múltiplas neuroses. Observe que quando a gente usa o termo neurose, diferentemente do termo psicose, o termo neurose, na verdade, ele se refere a um sofrimento, uma aflição que trazemos, porém temos um entendimento, a consciência de quem somos e do que estamos fazendo. Na psicose, não. Na psicose, nós perdemos esse senso de realidade, então aí nós temos os quadros de esquizofrenia,
No caso de, vamos dizer, de múltiplas personalidades, temos dissociação, psicótica, né? Então, esses quadros dissociativos são quadros psicóticos, os quadros de esquizofrenia são quadros psicóticos, é outra situação mais grave. Ah, os quadros neuróticos são quadros mais comuns e quase todos nós apresentamos algum nível de neurose ou, em diferentes momentos de nossa vida, nos tornamos um pouco neuróticos. Raros de nós está 100% no domínio dos elementos emocionais e cognitivos, de tal forma que não apresenta aflição mental. Portanto, frequentemente estamos, de alguma maneira, transgredindo a lei divina. E esse é um processo natural porque o próprio Livro dos Espíritos coloca que nós nascemos simples e ignorantes, à medida que adquirimos o conhecimento das coisas, vamos usando o livre-arbítrio. E se acertamos, se fazemos a coisa certa, temos um reforço positivo, se fazemos a coisa errada, em geral somos colhidos pelo sofrimento como um elemento educativo, para que o indivíduo repense, reveja aquelas posturas, releia aquelas páginas do livro, faça uma reflexão novamente nesse grande livro da vida. E assim nós vamos seguindo a nossa jornada, o nosso rumo dentro desse processo. Agora, atentemos para a questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é possível algum tipo. Nós estávamos falando de felicidade e paz, a qual todos nós temos direito, e não só direito, temos o dever, porque se nós estamos buscando a verdadeira paz e felicidade, estamos conseguindo alcançar níveis de transcendência. E na questão 922, quando se pergunta sobre essa possibilidade de um certo grau, um certo nível de felicidade possível aqui na Terra, o espírito de verdade responde, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Ora, fé no futuro envolve, no sentido fé, trata, entre outras coisas, desse entendimento da imortalidade da alma. É, isso é uma fé raciocinada. Por que fé raciocinada? Porque nós temos inúmeros casos dentro da doutrina espírita, incontáveis depoimentos e estudos desde o início da codificação, de irmãos nossos que foram para o plano espiritual, e se bobear, nós mesmos já demos esses depoimentos em livros que se encontram hoje disponíveis para os espíritas e para outros que não são espíritas, mas que queiram conhecer, onde o espírito dá as provas da sua continuidade de vida após a morte. E todos nos asseguram dessa imortalidade, é, da alma. E esse sentido de mortalidade ele está entranhado dentro do conhecimento espírita. Então, portanto, quando a gente fala de fé, e a fé, entre outras coisas, é uma fé na imortalidade, ela trata de uma fé raciocinada. Por quê? Porque ela tem várias evidências que nos foram trazidas por outros espíritos que fizeram essa passagem para o plano maior da existência, o verdadeiro plano até da existência, e nos trouxeram esses conhecimentos. Ora, o sentido de imortalidade, ele traz esse profundo senso de percepção, de segurança, de saber que tudo que nós estamos fazendo perpetua-se. Não como uma memória apenas, que também é importante, mas não é apenas uma memória que fica para as outras pessoas, é uma memória para nós, que continuamos vivos. E tudo que nós construímos agora nós levamos conosco. Então, isso faz valer muito, muito a pena. E não é só uma imortalidade pelo ato de ser imortal, é uma imortalidade pelo ato de se alcançar a plenitude, a completude, a transcendência. Então, essa imortalidade ela se reveste de uma força extraordinária capaz de dar sentido e significado a qualquer existência, né? Então, isso tem sido um ponto fundamental dentro dos nossos estudos da doutrina espírita. Mas observem, quando também o Espírito de Verdade fala em consciência tranquila, o que que é uma consciência tranquila? É a paz de espírito, no seu sentido verdadeiro. Quando a gente falou em felicidade, paz, a paz é uma consciência tranquila.
Mas para que se tenha uma consciência tranquila, é preciso que o comportamento, e o que que é o comportamento? É a palavra, o pensamento e a atitude. Palavra, pensamento e atitude. Esses três elementos compõem o comportamento. Quando esse comportamento, dentro do meu nível evolutivo, dentro do meu nível de alfabetização do livro da vida, quando eles estão harmonizados, eu estou em paz. Então, minha consciência está tranquila. Então, o nível de felicidade que nós falamos, felicidade e paz, ele está relacionado à fé, está relacionado à consciência tranquila, mas como nós somos seres materiais encarnados, ele também significa a posse do necessário, porque você viver na fome, na miséria, passando inúmeras provações, é muito difícil o indivíduo até encontrar a paz. Veja, eu não estou falando de pobreza ou riqueza. Eu estou falando que a miséria não é desejável. Ainda que nós saibamos que, por razões kármicas, às vezes o indivíduo precisa passar pela miséria, vamos dizer, não é nem a prova. Às vezes é a prova, às vezes é uma expiação da miséria. Mas essas são situações bem específicas, relacionadas a fatores kármicos muito graves. Mas o desejável é que numa sociedade não existisse a miséria, que nós lutássemos para vencê-la, para que as pessoas pudessem conseguir condições. As pessoas podem ser pobres, mas ter aquele mínimo de dignidade. A miséria rouba a própria dignidade. Então, o sofrimento associado a ela, é claro que em muitos casos ele se relaciona a mecanismos kármicos tão graves, mas tão graves, que o sofrimento derivado desse processo, e portanto ele quase impede a felicidade, tal nível que a miséria se coloca, mas que também esse espírito tem um comprometimento tão grande que às vezes o remédio tem que ser muito amargo. É meio complicado a gente falar isso, a gente não gosta de estar falando desse aspecto, mas eu estava até comentando outro dia nos nossos estudos, quando a gente começa a ler história por muito tempo, eu sou um apaixonado por história, e, e especialmente história da Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial. E quando você vai olhar, por exemplo, agora eu estou lendo um livro chamado Terras de Sangue. É, eu sempre leio vários livros, né, ao mesmo tempo, e sempre tem um livro de história no meio que eu estou lendo. Esse livro trata das questões envolvendo o final da década de 30, melhor, final da década de 20, com o stalinismo e o nazismo, até meados da década de 40, até metade da década de 40. E nós observamos ali tantas atrocidades, e isso é apenas uma partezinha das atrocidades cometidas pela humanidade ao longo dos tempos. E a gente vê os indivíduos cometerem tantas atrocidades na época stalinista e na época nazista, que quando você observa a mesma miséria material, que, vejam, ela foge da questão da felicidade mínima ou a partir da posse do necessário. Aqui na miséria nós estamos falando que nem o necessário está sendo alcançado. Mas a gente também, quando vai estudar esses elementos históricos, a gente observa que às vezes os mecanismos corretivos são dolorosos, são graves. Para que o indivíduo saia daquele estado de torpor, é melhor uma vida onde ele teve que passar por essas dificuldades para poder alcançar uma outra visão, uma outra percepção do papel nosso aqui na Terra, do papel dele aqui na Terra, do que ele permanecer centenas e centenas de anos em região umbralina, revoltado, orgulhoso, ou sentindo culpa e não consegue superar esses mecanismos. Então, às vezes a reencarnação ela é muito dolorosa, muitos espíritos a evitam, a reencarnação acaba sendo às vezes ocorrendo de maneira compulsória, mas ela sempre busca trazer o indivíduo novamente para o caminho, né? Então, essas situações acontecem, mas elas fazem parte de um processo mais amplo de desenvolvimento, né, da criatura. Há um outro bloco que nós colocamos, que é o sentido existencial da vida e a lei divina, quando nós relacionamos essa lei divina que está dentro de nós e o sentido existencial. Quando nós fazemos com que os nossos compromissos, as nossas ideias, as nossas vontades, elas tenham sintonia com a lei de Deus. É claro que isso nunca vai ser pleno, gente. Aqui não, a gente não está
numa visão assim, digamos, idealista a tal ponto, né, utópica. O que nós estamos falando, é a gente tentar fazer o máximo possível para que os nossos atos, nossas palavras e os nossos pensamentos reflitam aquilo que Deus deseja para nós no nosso momento evolutivo, no nosso estágio de evolução. Quando isso acontece, a gente começa então a fortalecer esse sentido e significado, né? Muito bem, isso nós já tínhamos até, de certa forma, comentado um pouco. Mas o que acontece às vezes é que nós estando no mundo de transição planetária, que está muito mais próximo de mundo de provas e expiações, existem dois fatores que tendem a nos desequilibrar. Mas, ao mesmo tempo, também são dois fatores que tendem a nos fortalecer. Depende de como nós olhamos isso. Por isso que a gente falou que a felicidade depende muito da forma como nós olhamos o mundo. Não por ser um somatório de alegrias ou de um somatório de tristezas. Se o indivíduo é feliz ou infeliz por esse somatório, isso é um equívoco. Isso é uma visão ainda que nós temos, que é normal, natural que a gente tenha essa visão, mas a gente precisa superar ela. A questão da felicidade ou infelicidade é a maneira como a gente observa e lida com as situações que nos afetam, positiva ou negativamente. Agora, vamos analisar o seguinte: estamos no mundo de transição planetária. É um mundo que basicamente ele está tomado pela dor e evolução, que não, que pode ser kármica ou não. No caso da dor e evolução, a gente nem usa o termo kármico para ela. Dor e evolução é uma dor natural inerente a um mundo onde a transitoriedade e a impermanência estão disseminados e são elementos importantíssimos de aprendizado. Vou dar um exemplo a vocês. A velhice. Eu hoje tenho 60 anos. Daqui a 20 anos eu vou ter, se eu tiver encarnado, vou ter 80 anos. Eu já vou estar com muito mais doenças, eu vou estar com muito mais desgaste no meu corpo, mesmo que a medicina evolua, dificilmente ela vai evitar todos esses elementos, né? E o que que acontece? Dentro desse processo, isso é a transitoriedade, isso é o senso de impermanência. O corpo físico, ele sofre essa deterioração natural. E o espírito vai aprendendo, vai se desenvolvendo, se adaptando, aprendendo a lidar com essa transitoriedade e vivenciando um outro momento de sua existência, que não é mais um momento quando ele tinha 20, 30, 40 anos. Cada fase da vida da criatura, ela tem um aprendizado diferente a ser realizado. O indivíduo não pode ficar com 70, 80 anos lamentando a sua idade e pensando que ele ainda deveria ter 20, 30 ou 40. Isso não faz sentido porque cada fase da sua existência representa uma fase de aprendizado e de adequação ao que a lei divina espera dele naquele momento. Se você tem essa concepção, essa visão de vida, a felicidade ela te encontra com muito mais facilidade. Aliás, você encontra a felicidade com muito mais facilidade. Ou seja, essa consciência tranquila, essa paz interior, ela surge até porque o sentido de mortalidade da alma ele está fortemente presente. Isso está tudo conectado, gente. Todos esses elementos estão conectados. Mas vejam, da evolução que é de um mundo de transição planetária, de um mundo de provas e expiações, ele tem que ser lidado com algum sentido, digamos, de consciência espiritual, de transcendência, de completude, de plenitude. Essas dimensões precisam estar sendo trabalhadas dentro disso. Senão, nós não vamos conseguir lidar com a velhice, nós não vamos conseguir lidar com a perda, entre aspas, gente, porque não é uma perda, na verdade, esses entes queridos vão para o plano espiritual e nós vamos reencontrá-los depois. Tem pessoas que não se recuperam, da perda de um ente querido, simplesmente porque não conseguem compreender a imortalidade da alma. Não conseguem compreender o sentido de evolução, que é preciso o indivíduo cumprir o seu papel aqui na Terra, cumprir o momento de sua existência e precisa continuar esse processo num outro nível de evolução, com novas experiências, novas reencarnações, e esses espíritos vão se reencontrar. Então, observem que se você tem a visão correta
desse mecanismo de transitoriedade do mundo, você lida com isso com muito mais facilidade. Se você não tem essa visão correta, você vai sofrer, vai trazer sofrimento, vai trazer aflição para a sua vida. E é claro que a doutrina espírita tem trazido para a gente, o Evangelho, a doutrina espírita, mecanismos extraordinários para a compreensão da importância de buscar essa completude, de buscar essa transcendência, incluindo aí o conceito da imortalidade da alma, né? Então isso começa, então já temos uma ferramenta importante para lidar com essa dor e evolução, com as adversidades, com as decepções, com os elementos que surgem, a perda de um emprego, a perda de uma casa, um ente querido, uma doença que nós tivemos, que vamos ficar às vezes anos lutando contra para poder recuperar nossa saúde. Tudo isso são elementos naturais de um mundo de transição planetária. Porque tudo aqui é transitório, o que permanece de fato é o nosso espírito, que segue em frente com toda a sua bagagem, e todas as conexões que ele criou, todas as conexões espirituais, todas as amizades que ele fez, mas também as inimizades. Por isso não devemos fazê-la, porque nós levamos elas também conosco, né? Então, uma visão desobstruída, uma visão clara, uma visão boa do mundo, nos dá uma possibilidade extraordinária de lidarmos de buscar a felicidade e desenvolvê-la, e buscar sentido e significado. Há um outro fator também importante, e nós temos trabalhado muito essa temática, que se refere ao tema sombra, que, como nós sabemos, é muito trabalhado pela nossa querida Joana de Ângeles, através do nosso saudoso Divaldo Pereira Franco. E toda essa obra psicológica da Joana, ela foi muito também, utilizou muito o conceito de sombra, que é um conceito que trata de elementos do nosso psiquismo de profundidade dessa vida, mas principalmente de outras vidas, aquilo que está esquecido no plano da consciência, mas está vivo e ativo no plano do subconsciente, no plano do inconsciente. E são forças vindo à tona, essa sombra, causadoras de aflições mentais, ou seja, causadoras de neurose. A gente falou que a neurose vem muitas das vezes da nossa incapacidade de lidar com adversidades, com situações das quais nós não aceitamos. Mas a neurose surge também, essa aflição mental surge também do fato não só de um conflito interno com a lei divina e o meu comportamento, mas com o comportamento passado que ainda não foi tratado. Eu preciso iluminar essa sombra e eu faço isso mudando o meu comportamento atual. Mas essa sombra ela precisa ser iluminada, porque o nosso conjunto, o somatório de nossas bagagens evolutivas precisa ser integrado a caminho do self, a caminho dessa plenitude, a caminho dessa transcendência plena. Então a sombra é um grande causador de sofrimentos. Muitas vezes certos gatilhos permitem que venham à tona. Então, quando o indivíduo consegue construir sentido e significado, entendendo o seu papel no mundo, entendendo, por exemplo, essa dimensão da imortalidade, ele favorece muito a compreensão dessas dificuldades que surgem e do que tem que ser tratado. E como eu tenho que tratá-lo fazendo da maneira certa. Então, a gente no quarto bloco, quarto e último bloco, a gente trata da imortalidade, desse sentido de imortalidade e a relação desse sentido de mortalidade com sentido existencial e significado. O oposto do sentido existencial é o vazio existencial. E isso é muito preocupante, esse é um tema frequentemente trabalhado pela Joana, esse tema de vazio existencial, porque é, ele talvez seja uma das piores formas de sofrimento, o vazio existencial. E creio que se a depressão, vazio existencial não é exatamente a mesma coisa que depressão, tá, gente? Ainda que às vezes eles se misturem, se confundam, a depressão,
é um sentimento de tristeza aguda que tem mecanismos neurofisiológicos associados a ele, ou seja, de produção ou ausência de certa produção de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, etc. Mas a depressão também tem os seus fatores psicológicos, espirituais, as questões obsessivas, há uma série de fatores, mas que ela se caracteriza basicamente por um estado de profunda tristeza. Também é um estado de certa prostração, né, de você não ter prazer de fazer as coisas, de querer fazer as coisas. Então, a depressão é um quadro grave e frequentemente está associado a ideações suicidas e tentativas de suicídio. Mas o vazio existencial, ele, às vezes eu entendo que ele pode ser, em alguns casos, pelo menos mais grave. Por que que ele é mais grave? Porque o próprio nome está dizendo vazio, não tem nada ali. Ou melhor, tem, mas ele está escondido. E aí, se você não vê sentido e significado na sua vida, né? Mesmo que você esteja curtindo a vida com drogas, com sexo, com o que for, tentando fazer esse somatório equivocado de prazeres e alegrias momentâneas para tentar formar um bolão e montar ali um conceito de felicidade, isso não existe, né? Mas equivocadamente muitos enredam por esse caminho. Quando se faz esse processo de se tentar fazer isso, às vezes ali há um imenso vazio existencial. E esse vazio existencial, por não mostrar, veja, nem sempre há uma tristeza imensa envolvida, mas o fato de você olhar para frente e não conseguir ver nada além, não conseguir vislumbrar nada além daquilo, esse vazio existencial tem um potencial enorme também para as ideações suicidas. Então, nesse mês de setembro, esse é um ponto para nós espíritas de grande preocupação, né? Que nós temos que estar voltados para observar esses elementos, observar nas pessoas e tentar incutir essa busca de um significado. Existem pessoas que conseguem fazer isso no trabalho, fazer isso na arte, na literatura, em várias coisas. Funciona? Funciona também. O problema é que você tem que entender o seguinte: há uma finitude do processo aqui na Terra, né? Quando a gente deixa o plano material, nós iremos para o plano espiritual. Então, a gente tem que tomar só um certo cuidado, porque, por exemplo, se o meu sentido é só o trabalho, isso a gente vê um fenômeno que a gente vê muito na Ásia, por exemplo, entre os chineses, entre a classe média emergente chinesa, o pessoal trabalha 12, 14, 15 horas para tentar ficar rico, né? Eles vêm de uma percepção de escassez muito grande, de muitos anos atrás, que os pais passaram fome no período maoísta e tudo mais. E da década de 80 para cá começa a haver um surgimento de um progresso na China. E as gerações atuais, com seus 20, 30 anos hoje, é uma geração que vem já pegando um momento de um boom econômico. E eles trabalham uma coisa que nós brasileiros aqui nem sequer imaginamos, tá? É, vamos dizer assim, não é só o trabalho para poder sobreviver, é o desejo de se tornar rico. Para isso me refiro à classe média emergente. Muitas startups, muitos indivíduos empreendedores fazendo isso, e aí é um tipo de sentido para eles, de significado, mas vejam o perigo disso. Quando você estabelece. Lógico que tem seus valores associados a isso, a disciplina, a inteligência, tem outros valores sendo desenvolvidos, mas esse fato só em si, ele traz elementos problemáticos, porque você pode quebrar economicamente, a tua empresa pode falir, e também, na pior das hipóteses, na melhor pior das hipóteses, não. Como um limite a esse processo, você vai desencarnar em um dado momento, e no plano espiritual você provavelmente não vai desenvolver nenhuma startup, nem empresas de empreendedorismo no plano espiritual. Então você tem que ter encontrado outras coisas que alimentem o seu self, né? Que lhe tragam um sentido de existência, de fazer valer a pena. Então, esse senso de plenitude, ele, na verdade, precisa estar é, misturado a tudo. Tudo que a gente faz, mesmo aquilo que é material, a gente tem que trazer a imersão dessa transcendência. Por exemplo, se eu sou um indivíduo que trabalho
Com algo que é muito material, trabalhar em banco, por exemplo, eu tenho que ter esse sentido para não prejudicar as pessoas, para não vender produtos que vão prejudicá-las. Vai fazer eu bater minha meta, mas eu vou prejudicar aquela pessoa porque ela vai adquirir uma coisa que não é boa para ela. Eu sei que não é boa, mas eu sei que é bom para mim porque eu bato minha meta frente à chefia, frente ao banco e tudo mais. As instituições financeiras, o tempo todo isso acontece. É, Observem que aí você está meio que isolando o transcendente, a plenitude da sua vida material. E isso não deve acontecer. Você deve encharcar a tua vida material dessa transcendência. Ela tem que estar mergulhada em tudo que você faz para que você haja sempre eticamente, não prejudique os outros, para que mesmo nos momentos não fira os sentimentos dos outros, mesmo nos teus relacionamentos afetivos, que você não prejudique os outros, porque se você começa a ter esse senso dessa transcendência, até na vivência material, ela sublima a vivência material. Ela faz com que o casal, a vivência do casal, por exemplo, seja uma vivência que tenda mais à transcendência aos poucos, né? Então, ela se mistura a todos os aspectos da vida. Portanto, sentido e significado é algo que não pode estar isolado desse entendimento de uma espiritualidade maior e de um entendimento de uma presença divina com os seus atributos, com as suas leis, a nossa filiação divina, a nossa imortalidade, a nossa busca da perfectibilidade. Veja, o que adiantaria eu pensar em trabalhar sentido e significado para a minha vida no sentido mais profundo, mais filosófico, mais espiritual, se daqui a 10, 15, 20 anos eu vou morrer e eu pensasse que meu espírito simplesmente deixaria de existir? Eu vou tentar tirar o máximo de proveito que eu puder nas minhas relações. O egoísmo seria predominante. Não quero dizer que todas as pessoas seriam egoístas por não acreditar na vida após a morte, porque o indivíduo traz a bagagem de outras vidas, e isso é um freio nesse comportamento. Mas se nós fôssemos olhar friamente para uma pessoa que maximiza os seus ganhos, que razão ela tem de não prejudicar os outros para obter benefícios, se ela não vai ter nenhuma consequência disso no futuro? Se ela vai morrer mesmo, não vai acabar, vai deixar de existir, para que ela vai construir sentido e significado para a existência dela? Não há continuidade. Então, esse senso de continuidade que a imortalidade traz, e aí mais ainda, que não é só a imortalidade, mas é uma busca crescente da perfectibilidade. Afinal, somos filhos de Deus caminhando é, rumo ao Criador, entendendo que a cada passo do caminho estamos galgando degraus mais altos. Inclusive aqui na Terra, numa próxima reencarnação. Quando eu trabalho agora melhorando eu como pessoa, como indivíduo, no meu sentido não só profissional, como pai, ou como esposo, como amigo, colegas, mas também como um espírito que está procurando se aprimorar a partir de três elementos muito importantes: desenvolvimento de uma espiritualidade, de um senso de espiritualidade, desenvolvimento de conhecimentos variados, não só na área espiritual, mas em várias áreas que possam me ajudar, né? E a capacidade de amar ao semelhante, né? De tentar ajudar as outras pessoas. Isso está agregando a mim sentido e significado para a minha vida. Fazer o bem ao próximo me traz paz. Por que que me traz paz? Por que que me traz felicidade? Por que que minha consciência está tranquila? Aquilo que nós falamos, porque eu estou agindo segundo aquilo que a lei de Deus coloca. Então, se eu parto desse princípio da existência de Deus, dos seus atributos, e se eu estou em harmonia com esses atributos, eu começo a sentir essa paz e essa felicidade
E eu começo a construir sentido e significado. Então, a imortalidade tem um peso imenso dentro desse processo. Então, meus irmãos, eu queria agradecer muito a, a quem nos acompanhou até esse momento. Espero ter sido útil, e ter satisfeito os desejos da espiritualidade em passar essa mensagem de busca de sentido e de imortalidade, e que envolve também a perfectibilidade, o crescimento espiritual, entendendo a imortalidade, como nós falamos, como uma das dimensões da transcendência, e que sigamos o nosso caminho, porque não nos tem faltado a orientação e o roteiro. Vários roteiros que nos ajudam a sermos espíritos cada vez melhores, espíritos cada vez mais felizes e mais em paz. Então, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento do trabalho, dessa noite, agradecendo muito a Deus pela oportunidade, pelas intuições, pelas ideias que nos foram sugeridas pelos nossos amigos espirituais. Elevamos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, meigo Rabi, tu que tens, Senhor, envolvido o nosso planeta em tantos desejos de amor, de redenção, de transformação, cujos missionários mestres têm vindo à Terra, encarnados ou atuando na psicosfera de nosso planeta, envolvendo a todos nós e nos convocando ao serviço do bem, da cura, da autocura, da transformação, do crescimento espiritual. Obrigado, querido amigo, obrigado, queridos irmãos espirituais. Rogamos bênção a todos nós que aqui nos encontramos, a todos que nos assistem nesse momento, possam estar em sintonia com seus guias espirituais, com seus anjos guardiães. Que possamos nessa noite, Senhor, levar para o nosso sono e para os nossos sonhos a presença de irmãos espirituais que nos ajudem, nos aconselhem, nos protejam. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus.